Olá, amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica. Eu vou deixar para a meditação de vocês uma palavra que tem aqui em Eclesiastes capítulo 7. Eu vou ler o versículo 12 e o 9, porque essa palavra vem de um testemunho. E após eu ler, eu vou explicar um pouco desse meu testemunho, que eu sei que vai edificar muitas vidas. Espero que você esteja aí ouvindo, venha ser edificado. Amém? O título fala assim: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. O título já é bem forte, né? Vantagem de sofrimento? Como assim? Parece até ironia, né? Dizer que em um sofrimento existe alguma vantagem. Mas quando Deus, né, ele está no barco, até a maldição se transforma em bênção. Né? O versículo 2 fala assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam seu coração. O versículo 9 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é longânimo do que altivo de coração. Essa palavra, amados, foi o que Deus falou comigo há 4 anos atrás. No começo de 2020, eu estava grávida, uma gravidez tranquila, né? E no processo da gravidez, eu descobri estar com pressão alta e fui internada a primeira vez. O médico disse que estava tudo bem, que podia ser até um parto normal. Depois de alguns dias, fui internada de novo, né? E Deus usou sempre enfermeiras para me internar. Nessa segunda internação, Deus permitiu que a criança fosse tirada. Ela nasceu com problema no pulmão, que não estava formado, só que Deus falou comigo fortemente, né? Deus me mostrou um louvor daquele cantor Paulo Neto, que fala: não foi por acaso que tudo aconteceu. Essa palavra que eu acabei de ler para vocês, Deus me deu no hospital, né? Mas nós queremos tanto que a nossa vontade seja feita, né? Que eu preferi ficar com o versículo 9, que fala que o fim das coisas é melhor que o começo. E mais o versículo 2 fala sobre luto, sobre perda. E lá no hospital eu tive que fazer a oração do Pai Nosso. Deus fez eu me lembrar que eu ouvi um dia um testemunho contando sobre a oração do Pai Nosso, que teve uma irmã que o pai dela estava acamado e o Espírito Santo falou para ela: ore da forma que eu quero, que a vontade de Deus seja feita. E aí no hospital não foi fácil, porque eu já passei um processo com minha primeira filha e glória a Deus, né? Ela hoje está com 16 anos, então eu achei que seria a mesma coisa. Mas ainda assim, como ela estava ali na incubadora, eu obedeci a voz de Deus e orei o Pai Nosso e descobri o quanto é difícil a gente pedir a Deus, como Jesus fez ali, né? Quando estava indo para o Calvário, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E a gente dizer a Deus que Ele faça a nossa vontade é muito fácil, mas quando a gente está vendo que só Ele que pode decidir, dizer faça a sua vontade é muito difícil. Mas eu fiz. De qualquer forma, Ele iria fazer a vontade dEle. Ele iria recolher minha filha. Mas aquela oração foi para me acalmar, foi para me confortar. Já tem 4 anos que eu estou para gravar esse testemunho, mas Deus é muito claro, né? Que tudo há um tempo. Não é um dia mais, é um dia menos. E nessa madrugada eu senti que era a hora e o momento de eu compartilhar, né? Para você que está aí do outro lado, passando por aflição, né?
porque pode ter descoberto uma enfermidade, perdeu um parente. São tantas perdas, né, que a gente está vivendo pelo mundo. Mas, amados irmãos, a gente pode perder tudo, mas o que a gente não pode perder é a fé. E é isso que as lutas vêm para fazer com que as pessoas desistam de lutarem por si mesmas, esquecerem que Deus é o dono da vida, mas também é o mesmo que permite a morte. Quando Deus permitiu que minha filha voltasse, eu tive a honra, de chegar aí por enterro dela. Lá eu louvei, sabe, eu orei, agradeci a Deus pela casa que estavam ali. Eu digo a você, amados, que eu nunca quis passar por isso, mas eu precisava, sabe? A Mônica, que era antes, se tornou um pouquinho mais forte perante Deus depois desse processo. Então, são tantas coisas que a gente passa para que a gente venha se firmar na rocha. Então, Deus não permite que a gente passe por nada sem um propósito. Eu tenho até um testemunho de uma moça que eu conheci no Facebook através dessa perda, né? E eu contei para ela o testemunho e, para a glória de Deus, né? Deus fez coisas grandes na vida dela e sei que vai continuar fazendo. E eu sei que esse testemunho, né, vai levantar outras pessoas, porque nada que nós passamos, Deus não permite para ficar por ali. Ele quer que a gente avance, né? Assim como você está me ouvindo aí, eu creio que você vai voltar a meditar na palavra, sabe? Vai lembrar que tudo isso aqui é passageiro. Assim como a minha bebê, né, entrou ali naquele caixão e voltou pro pó, mas chega o nosso momento também. Então a gente não pode se afastar de Deus, sabe? Faz que nem aquela mulher, né, que eu não conheci, mas eu ouvi o testemunho dela. Ela orou o Pai Nosso e através da vida dela, né, eu também orei o Pai Nosso e através da minha vida você também vai orar e vai lembrar que aqui na terra não é o nosso lugar. Tudo isso aqui vai passar, mas no céu você tem que entrar. Então acalma seu coração, agradece a Deus. Eu não sei o que você perdeu, sabe? Mas eu tenho certeza que Deus, ele não perdeu o controle da situação. Se minha filha estivesse aqui hoje, ela poderia estar curada, porque Deus é o Deus da cura, mas ela também poderia estar em cima de uma cama, a vida inteira presa a aparelhos, por conta do seu pulmão. Iria sofrer eu, meu marido, minha filha, a minha mãe, meus parentes, todo mundo ia sofrer. Mas principalmente ela, por ver as pessoas sendo a vida e ela não poder se mexer. Então, o amor liberta, sabe? Por mais dolorido que fosse o momento, mas eu sabia que Deus fez o melhor para mim e para todos os meus, e principalmente para ela. Ela não vai ter que lutar pela salvação, porque ela já era salva. É diferente de você, sabe? Que o adversário fica lutando o tempo todo pra gente esquecer, né, quem é o nosso Deus, sabe? Que ele deu o melhor que ele tinha, que é Jesus, que morreu ali na cruz, sabendo de tudo que ia passar, mas na hora final ele continuou ali a orar e dizer a Deus que fizesse a vontade dele, né? E não a do próprio Jesus, sabendo que estava a caminho da cruz. Então, amados irmãos, a gente falar sobre oração, falar sobre fé é fácil, mas no momento que vem a dificuldade, é aí que Deus quer conhecer quem somos nós,
Será que verdadeiramente a gente vai conseguir agradecer a Deus no meio da dor? Será que você vai conseguir agradecer a Deus pelo que Ele te livrou? Muitas pessoas acham que ter alguém em cima da cama é vantagem. Não. O mais importante é Deus, seu centro. Se nós colocarmos Ele como nossa prioridade, muitas coisas a gente não iria estar sofrendo, nem a gente, nem os nossos. Mas a gente quer fazer a nossa vontade. Mas nessa palavra, pede a Deus que Ele faça a vontade dEle. Em todas as áreas, no seu relacionamento, no seu trabalho, sabe? Em dores de perdas diversas, né? A gente sabe que não é fácil, mas para eu gravar esse vídeo, Deus, Ele fez um trabalho na minha vida, assim, milagroso, sabe? Eu acompanhei outras perdas e é interessante como as perdas dos outros fortalecem nossa vida. A cantora Estela, que já tinha perdido o filho, né? E ela disse que ela era um milagre. Um pastor que eu tive aqui na congregação, que ele teve a perda de um filho, e no dia seguinte ele já estava pregando. Um outro pastor também, que perdeu um filho também, e ele continuou pregando da mesma forma. Então, assim, foram situações que eu vi, né? E quando chegou em mim, Deus me deixou de pé. E nesse processo também, meu padrasto faleceu. E Deus também me usou, né, para minha mãe. Então é isso, a vida é um ajudando o outro. E não foi só eu que tive a perda, minha mãe que teve a perda na mesma semana, na verdade. Minha filha nasceu dia 22 de fevereiro de 2020, meu padrasto faleceu no dia 25 de fevereiro de 2020, né? Depois disso, foram tantas outras perdas, foram uma sequência de perdas na pandemia. E nós duas tivemos a honra, né, de poder sepultar os nossos, que muitos não tiveram esse privilégio. Então, é por isso que a palavra fala sobre as vantagens do sofrimento, que por mais dolorido que fossem, mas podemos enterrar os nossos parentes. E muitos não puderam fazer isso. Então, é momento de você sair dessa depressão, né? Se levantar do chão e levante as mãos. E agradeça a Deus por você estar vivo ou estar viva. Porque você ainda vai mudar essa geração. Então, amados irmãos, agradece a Deus, que quando você conseguir agradecer, Ele vai te socorrer. Não vira as costas para Jesus, não. Porque em nenhum momento Ele deixou de te amar e te buscar, né? E te chamar, né? Para se lembrar que aqui na terra não é o seu lugar. Que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele continue fazendo uma grande obra na sua vida, na sua família, no seu ministério. Porque eu sei, amados, que Deus tem muita coisa para você. Não deixe o inimigo te abater. Em nome de Jesus. Paz e graça a todos. Que a presença do Espírito Santo ele venha transbordar sobre a sua vida. Porque eu sei que ele vai entrar. Shalom a todos.